Eu sempre digo que Belém é uma floresta de concreto fincada no meio da maior floresta tropical do mundo. É muito interessante e muito amazônico no meu caso, e muito essa mistura do amazônico com essa floresta de concreto aqui que pretensamente vive um mundo de primeiro mundo muitas vezes, e ao mesmo tempo existe o terceiro mundo, quarto mundo, tá entendendo? Ali na esquina, sabe? Então essa Belém é uma cidade de muitos contrastes, e isso evidentemente que é retratado nos meus livros. Isso tudo faz parte do meu dia a dia. Eu acho, e se alguém pode dar conselho, não posso ser eu, claro, né? Mas eu diria que para alguém escrever, que quiser começar a escrever e tal, comece falando da sua aldeia, comece falando do seu bairro, do seu quarteirão, dos seus vizinhos. Eu, na verdade, quando vim para cá é porque, na época, portanto, nos anos 80, o nível de informação sobre a Amazônia, sobre qualquer região do Brasil que não fosse esse centro-sul-sudeste, ela vinha muito fragmentada, vinha muito tendenciosa no sentido assim, dos assuntos que eram veiculados, né? Então eu senti que eu precisava me deslocar para conhecer. Eu sempre acho que, quer dizer, coloquei para mim que conhecer um lugar precisa viver esse lugar, não dá para ficar à distância, só lendo e tal. Eu acho que falando do que temos tudo para fotografar numa certa medida, apesar do volume de imagens que se produz. Cara, quando eu falo de produzir, é produzir coisas que têm uma densidade, uma qualidade de informação, de análise crítica e tal, não ficar fotografando somente aquilo que salta aos olhos como algo mais exótico, algo mais diferente somente. Acho que há que se fazer uma leitura mais profunda, por isso que eu acho que é importante essa vivência, essa convivência, para poder expressar aquilo que efetivamente a Amazônia precisa se projetar, não como algo que está lá, assim como, sei lá, uma montanha à distância. É preciso penetrar nessa realidade. Você consegue perceber claramente um mapa da produção econômica da arte pautado pelas regiões sul e sudeste. Em qualquer indicador que você levante, seja ele indicador ligado à Lei Aldir Blanc, seja ele ligado ao processo das Funarte, seja ele ligado aos processos da Lei Rouanet, você tem uma concentração econômica nas regiões sul e sudeste, né? A menor parte dessa determinação econômica se dá em relação ao norte do Brasil, em especial à Amazônia. Isso faz com que os nossos artistas tenham menos acesso a edital, tenham menos acesso à visibilidade e que sejam historicamente invisibilizados por essa produção. Felizmente, com a internet, com todas essas facilidades que existem agora, há muitos escritores jovens aqui em Belém que estão começando a publicar seus livros, alguns com alguns contratos com editoras, né? Eles começando a escrever e, curiosamente, começando a escrever livros de terror, livros de fantasia, livros de ficção científica, né? E isso, primeiro, deve chocá-los lá, né? Talvez eles esperem que nós sempre escrevamos sobre açaí, tacacá, tucupi, qualquer coisa assim, uma lenda do boto. E quando você se apresenta com essas coisas novas, ele deve haver um certo estranhamento, né? Então, furar esse bloqueio tem sido muito difícil, o bloqueio para as grandes editoras, né? Nós estamos fazendo isso. Eu acho que aquela nossa feira literária do Pará, Flipa, colaborou muito para isso, chamou a atenção, provocou as pessoas. Bom, é muito importante que você tenha aí alguns caminhos para furar essa bolha. O primeiro deles é, né, fazer um investimento na sua narrativa, seja ela narrativa ligada à literatura, ligada às artes, ligada à fotografia, ligada à sua expressão artística, tá? Segundo, é estabelecer uma política cultural, e isso, né, está ligado ao processo no governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que se lançam numa só direção, que é promover esses artistas para que o resto do Brasil e do mundo tenha conhecimento. De uma certa maneira, eu sinto contemplado pelo fato de que as pessoas vivenciaram comigo, e eu, inclusive, como também no protagonismo com eles, né? Essa questão de pensar a vida, pensar o mundo, pensar a nossa posição, nosso papel político de estar aqui no mundo por uma passagem, né? Eu acho que tem crescido o número de pessoas, de profissionais, tanto na área, digamos, mais documental, na área jornalística, quanto artistas, outras maneiras de apresentar a Amazônia. Mas eu acho que é preciso crescer muito. Falando, por exemplo, do Pará, as coisas se concentram muito na metrópole, na Belém, né?
Eu acho que alguns interiores, como Marabá, região do sul-sudeste, região oeste e tal, é preciso que isso cresça, esse intercâmbio também, né? É preciso ampliar isso de uma certa maneira. Momentos históricos específicos produziram artistas muito inquietantes e que têm uma visibilidade muito profunda, não só no Brasil e no mundo, né? Essas ligações históricas, elas apontam para uma outra realidade, né? Para uma realidade muito mais diversa e plural na nossa produção artística.